Augusto. E o Arthur tinha comentado isso aqui da rotina. Também o Chesterton, ele tem um livro chamado Tremendas Trivialidades, um livro de crônicas, assim, ele tentando aprender a ter um olhar belo sobre as pequenas coisas, né, nessa linha do extraordinário no ordinário. E tem uma parte lá que ele comenta assim, os homens de antigamente, eles tinham como princípios ali imutáveis, né, as coisas imutáveis na sua vida, altos valores, né, a religião, etc, etc. O que era mutável? Todo o resto, né? O que eles comiam, etc, etc. As pessoas falariam sobre acordar cedo, não de um ponto de vista de um fim em si mesmo, mas como algo meramente prático. Ó, meu filho, acorda cedo, porque fica mais fácil para trabalhar, né? E ele falou que hoje em dia a gente inverteu tudo, né? O que é mutável hoje em dia são os nossos valores, a nossa religião, as coisas, o norte, né? Em torno do qual a gente vai pautar ali as nossas decisões, e o que é fixo, né? Todo o resto que antes era secundário. Então, assim, você vê as pessoas que têm um rigorismo ali em sair da dieta maior do que de sair ali do que é certo, né? Então, a pessoa não perde o horário ali da academia, não perde o horário ali de 5 da manhã. Então, antigamente, você olharia por olhando ali um homem honrado, né? Falaria, olha, ele é leal à esposa, ele é um bom pai, né? Ele cumpre ali a palavra dele, ele pagou as dívidas dele, etc, etc, né? Hoje em dia, o exemplo do super-homem, né? Se ele acordar às 5 da manhã, tiver uma barriguinha de tanquinho, se ele tiver followers e dinheiro, pronto, a gente tem até dificuldade de parar pra pensar em algo que é diferente disso, né? A gente fala, pô, cara, aquele cara lá é muito bom, pô, 5 da manhã o cara tá na academia, ele tem... low carb e tal, tal, tal. Então, assim, não que essas coisas não sejam boas em si mesmas, mas a gente tem perdido totalmente a proporção do mundo, né? E só pontuando uma coisa, vocês falaram de que tem drogas aí que atrapalham, né? Não pontuaram isso, mas falaram, a gente perde essa noção do que é a finalidade da vida, né? Você falou droga, me veio uma coisa aqui que eu quero comentar, e sobre esse amor como fim, né? O amor, ele se auto-justifica, né? Ele é um fim em si mesmo, né? E quando a gente tem um ato de amor, você não tem um porquê para aquilo, é o amor, né? Então, assim, se eu for pensar, minha irmã mais nova foi mais fácil ali de dormir à noite, não dava trabalho, né? Minha mãe falou que, putz, eu tive uma mega gravidez de risco, né? Ali, minha mãe ficou mês na cama, acordei, era de chorar muita noite e tal. E por que ela me tratava com tanto carinho como ela me tratava? Gastou dinheiro comigo, tempo, sono, etc, etc. Não tem não tem uma coisa depois daquilo. Aquilo é um fim em si, é simplesmente por amor. Né? O amor, ele completa essa lacuna que eu falei ali no início. Eu sei que a Nicole me ama porque não tem, a conta não fecha porque eu proporciono pra ela e o que ela faz pra mim. Tem um hiato aqui chamado amor, né? E pensando aqui no ponto de vista também da minha mãe, né, que as pessoas percebem isso mais nessa relação mãe e filho, pra sua mãe, o amor, ele se dá porque você inútil. E isso não é no sentido negativo. Porque a gente está numa época tão utilitarista que quando a gente fala a palavra inútil, parece algo ruim. Uhum. É inútil no sentido de não ser um meio para nada. Porque se você falar que é útil, você tem que falar útil para quê? Né? E assim, se você for parar para pensar, a gente tende a ter instituições primárias e secundárias. Né? Essas instituições primárias são aquelas que mantêm as relações sociais, tendem a ser mais perenes. Né? Isso, caso clássico, família. Né? Sua mãe continua sendo sua mãe, seu pai, né? Antigamente sua esposa continuava sendo sua esposa, os filhos e tal, tal, tal. Também tem uma relação dessa, normalmente ali na paróquia, né? Uma relação mais de amizade que durava. E o trabalho tende a ser uma relação secundária. Você tem ali uma função, por mais que você seja amado, tem um carinho, uma hora você sai, outra pessoa entra no seu lugar, etc. E a gente tem um processo de secundarização dessas instituições humanas. Então, cada vez mais fácil é colocar o pai no asilo, né? Largar a mulher, largar os filhos, etc, etc. Então, a gente começa a tratar as pessoas como meio. Isso é muito interessante, porque quando a relação é primária, você tende a conhecer a pessoa pelo nome. Né? A gente vai descrever, fulano é isso, fulano é aquilo, né? Você vai ver sua mãe vai falar, ela é a Lara, né? Se você tá aqui num podcast ou não, se você precisar, se você ficar sem dinheiro, perder tudo, etc, ela ainda vai estar lá para cuidar de você, por quê? Porque ela te ama, ponto. Né? Não é porque você é útil, não é porque você é legal, não é porque você tem followers, não é porque você marcou ela, né? E a gente tá tão desacostumado a ver a pessoa como fim, que a gente perde essa noção de, sim, quando eu amo, eu vou perder algumas coisas porque eu quero o bem dela. E só. Né? Isso, às vezes a gente não tem dimensão disso de amor, tem algumas coisas que ajudam a pensar. Às vezes a gente se acha muito odiado dentro de casa, né? Porque os nossos pais nos ajudam a lembrar algumas verdades e nos sentimos amados pela faculdade. Beleza, imagina aí que Deus nos livre, né? Você bate o carro e precisa ser internado, né? Liga pros seus colegas. Quantos dos seus colegas vão ter a disposição de pagar a conta da internação, dormir lá com você, né? Você pode se surpreender negativamente com quão poucos iriam, né? E a chance que sua mãe chata iria, né? Estaria lá com você, porque ela te ama.